Olá, turminha de detetives, tudo bem com vocês? Mais um domingo, graças a Deus, né? Os dias estão passando muito rápido. E aí, o que é que vocês têm feito de bom para passar o tempo em casa? Né? O que é que vocês têm feito de bom? Têm aproveitado esse tempo para ficar mais com a sua família? Têm investido em ler? E estão lendo a Bíblia realmente? Estão estudando a revista da escola dominical, fazendo as tarefas? Então, a tia Jana começa a fazer um monte de coisa em casa também, coisa que eu não fazia há muito tempo, para passar o tempo, para me divertir, né? E principalmente fazer as coisas junto com as crianças. Eu acho isso muito legal. E acho que vocês também devem estar aproveitando bastante em casa. Então, hoje a investigação 10, nossa, daqui a pouco estamos terminando nossa revista, né? Então, investigação 10, nós vamos conversar como voltar a ter amizade com Deus. Então, nós vimos muitas coisas, né, na revista, nas lições passadas, e foi muito legal, né? Foi muito instrutivo para a nossa vida, e a gente vai ver que agora depois de falar tanto sobre o pecado, o quanto ele nos prejudica, o quanto ele é ruim para a nossa vida, né? Que os pecados têm consequência. Então hoje nós vamos falar como voltar a ter amizade com Deus. Porque inicialmente vocês sabem, né, que Adão e Eva pecaram e eles eram amigos de Deus, mas se tornaram inimigos de Deus por causa do pecado. Mas Deus é bom, nos ama, né? E aí ele tinha um plano. Então, o plano dele era voltar a ter amizade com o homem. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então, agora nós vamos baixar as nossas cabeças, nós vamos fechar os nossos olhinhos e lembrando que quando a gente ora, a gente não ora com a tia Jana somente, tá? A gente está orando para Deus, tá bom? Então, nós vamos conversar com Deus agora, tá? Então, por isso a gente vai fazer isso com reverência, ou seja, com respeito, né? Então, agora nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais esse domingo, Senhor Deus, por mais essa semana, Senhor, que Tu nos concede na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por termos acordado com saúde, Senhor Deus. Nós te louvamos, porque se não fosse a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, isso não seria possível, Senhor. Agora, Senhor Deus, vamos aprender mais um pouco da Tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, coloca a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Que ela crie raízes fortes, Senhor Deus, e que possa causar transformação de vida, especialmente na vida dessas crianças, Senhor Deus, mas também na minha, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, até o final dessa EBD, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, aprender mais e mais e sairmos daqui abastecidos da Tua palavra, Senhor. É tudo o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos conversar, certo? Sobre sacrifícios. Só que antes eu quero que você pegue a sua revista, vamos lá, investigação 10, tá? Investigação 10 e o mistério de hoje que você vai escrever aqui, ó, no mistério, qual é o maior e melhor sacrifício, certo? Eu quero que vocês anotem aí, tia Jana vai dar um pouquinho de tempo, Pedro sempre reclama, João também, dizendo que eu dou pouco tempo para eles escreverem o mistério e a eureka, mas eu vou esperar aqui um pouquinho, tá bom? Para vocês escreverem aí o mistério. Enquanto isso, a gente vai conversando, tá? E nós vamos conversar inicialmente sobre sacrifícios. Ai, o João diz que todos os dias, quando ele tem que ir para a escola, é um sacrifício sair debaixo do cobertor nesse frio. É um tipo de sacrifício, né? Tia Jana acha que um sacrifício muito grande é ter que colocar esse aparelho nos dentes.
ai, que é horrível, né? Que a gente fica falando ruim, que a gente fica doendo o dente quando aperta, né? Quando a gente vai comer, tem certas coisas que a gente não pode comer, mas é um sacrifício, né, que a gente tem que fazer para consertar os dentes. Eu acho que um monte de gente usa aparelho de dente hoje em dia e sabe exatamente o que eu tô falando, fora as aftas, né, gente, que dá na boca. Ruim pra caramba. Então, mas é um tipo de sacrifício, certo? Por quê? Porque eu tenho que colocar o aparelho, porque os meus dentes precisavam ser consertados. E esse é o preço, né? É um sacrifício que eu tenho que fazer. Outro sacrifício, deixa eu ver, o que a gente pode pensar? A caminhar no frio também é um sacrifício. Ai, é horrível, né? Mas é importante para a gente manter a saúde, né? Então, pensem aí com vocês, na vida de vocês, qual é o sacrifício que vocês têm que fazer, né? Vamos pensar, a Tia Jana já falou alguns, dois dela, eu já revelei aqui o que o João falou, né? Que é um sacrifício, sair debaixo dos cobertores para aula, mas é necessário. Então vamos pensar aí o que é uma coisa sacrificosa para vocês. Vamos lá pensar. Sacrifícios, vamos pensar. E hoje, certo? Nós vamos pensar primeiro assim, que sacrifício, tudo que você vai fazer é um sacrifício, tem um motivo, né? Tia Jana falou que tem um sacrifício de usar aparelho, porque precisa consertar os dentes. O João tem o sacrifício de sair debaixo das cobertas para poder estudar, né? Continuar os estudos dele. Então, assim, para cada sacrifício tem um porquê que a gente tem que se sacrificar por uma coisa boa que vai acontecer, né? Nós vamos agora ler, certo, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, certo? Para a gente entender sobre o que eram os sacrifícios provisórios que aconteciam, né, no Antigo Testamento, certo? 1 Samuel fica depois de Josué, Juízes, certo? Ficam nos primeiros livros da Bíblia, tá bom? 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filhos do Eframita Ufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, nós vamos conversar um pouco, certo? Sobre o sacrifício provisório. Então, lá desde da história de Adão e Eva, no início de tudo, né? Quando Deus criou Adão, criou Eva, eles pecaram, vieram a pecar, porque foram desobedientes a Deus. O que aconteceu? Eles se esconderam, lembra de Deus? Eles se esconderam porque eles viram que eles estavam nus.
E aí Adão fez roupas com folhas de que eram folhas de árvore, né? E aí o que, que aconteceu? Quando Deus veio e conversou com Adão e expulsou ele do paraíso junto com Eva, Deus sacrificou um animal e fez roupas dessa pele, já mostrando que sem derramamento de sangue, ou seja, para você tirar a pele do animal, você precisa matá-lo. E para tirar a pele vai sair sangue. Então, sem o derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Então, a partir dali, a partir de uma certa época, o sacrifício ele passou a ser um sacrifício provisório. Como é que acontecia isso? Uma pessoa que havia reconhecido que havia pecado, ela pegava um cordeiro, um bode ou duas rolinhas ou pombinhos e levava até a porta da tenda para poder fazer a porta até a porta da tenda para fazer um sacrifício, certo? Como é que acontecia? A pessoa colocava a mão dela em cima do animal e aquela representação representava que os pecados daquela pessoa estavam sendo jogados naquele animal. Vinha o sacerdote, matava, sacrificava aquele animal e o sangue dele lhe aspergia no altar do Senhor, mostrando que ali estava sendo entregue a vida, é como se tivesse sido entregue a vida daquele pecador, através da morte daquele animal. E isso acontecia sempre. Só, gente, que a gente erra todo dia. A gente peca todo dia. Todo mundo é assim. Tem ninguém santinho, não. Que não erre, não. Que não peque, não. Todo dia. Ou por pensamento, ou por palavras, ou por execução de alguma coisa, né? Ação de alguma coisa. A gente peca, certo? Então, cada vez que a pessoa peca, ela tinha que sacrificar. Então, ela virando as costas ali para o sacerdote, o que é que acontecia? Ela via pecar de novo. Então, assim, ela vivia uma vida constante de ir ao templo para poder sacrificar animais para se livrar dos pecados, da culpa dela, certo? Então, era um sacrifício provisório. Por que era provisório? Porque na hora que ela pecasse, ela tinha que fazer de novo. E assim acontecia. Aí a tia Jana leu a história de Ana de Penina, né? Então, Ana, Penina e Eucana. Eucana era esposo de duas mulheres, de Ana e de Penina. Aí você diz assim, nossa, tia Jana, mas duas mulheres, como que isso acontecia? Então, naquele tempo, eles faziam isso. Não é que Deus se agradava, não, viu? Deus não se agradava naquele tempo e não se agrada até hoje. Você tem que casar e ficar com uma mulher só, e a mulher tem que ficar com o marido só, até o final da vida. Então, o que acontecia naquele tempo é que a sociedade permitia isso, né? Que uma pessoa tivesse duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, quantas mulheres ele pudesse ter. Então, o que aconteceu? A mulher não tinha esse direito não, tá? Naquele tempo. A mulher tinha que ter só um marido, mas o marido podia ter várias mulheres. Então, Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Aí, o que aconteceu? Ana não podia ter filhos, né? Deus havia fechado a madre dela, ou seja, não permitia que ela tivesse filhos. Já Penina tinha muitos filhos, como diz ali, que a Eucana, quando sacrificava, ia lá repartir o pão, né, a abençoar os filhos, as esposas, ele dava uma porção para filhos e filhas de Eucana, ou seja, ele não tinha só dois filhos, ele tinha muito mais com Eucana. E para Ana, ele dava porção dobrada, ou seja, tipo, se ele dava um para Penina, ele dava dois para Ana, porque ele dava dobrada. Se ele dava dois para Penina, ele dava quatro para Ana. Era uma porção dobrada, era uma forma dele dizer para Ana que a amava muito. Só que Penina,
a outra esposa de Eucana, nossa, vivia infernizando a cabeça da Ana, menosprezando ela, porque ela não tinha filho e Penina tinha um monte, né? E aí Penina enchia a cabeça de Ana, deixava ela triste, humilhava ela, e toda a vida, quando eles iam todos para Siló, nesse caso, né, a família de Eucana ia para Siló, eles iam para quê? Uma vez por ano era obrigado todo mundo a ir para essa cidade, sacrificar, oferecer sacrifício, né, de estar ali. E aí eles haviam ido fazer exatamente isso que a tia Jana explicou no começo, que era o quê? Sacrificar um animal para a remissão do pecado daqueles pecadores, tá bom? Então, aquelas pessoas iam, levavam um animal, o sacerdote sacrificava, e aí eles faziam isso anualmente, tá bom? Então, eles foram para Siló, para uma cidade chamada Siló. Aí, sacrifício provisório. Era um animal, um cordeiro, um bode ou duas rolinhas, né? Quem tinha mais dinheiro comprava um, quem tinha menos dinheiro levava só as rolinhas, que era mais barato, mas todo mundo tinha que sacrificar, certo? E vamos pensar no sacrifício de um cordeiro, tá? Vamos lembrar um pouquinho antes, quando a gente estava estudando um pouco mais a palavra, que a gente viu que quando a gente oferece alguma coisa para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. Lembram disso? Lembra quando a tia Jana falou de Caim e Abel? Que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Lembra disso? Porque Caim deu de qualquer jeito, Abel deu o melhor, né? Então, vamos nessa linha de pensamento, certo? Então, quando tem um cordeirinho, certo? O que acontece? Vamos pensar que ele tem que ser perfeito. Por exemplo, quando você está lendo a sua Bíblia, se a gente lê de qualquer jeito, agrada a Deus? Não. Porque a gente não está dando o nosso melhor. Quando a gente ora antes de dormir, quando acorda, né? Quando a gente pede, conversa com o Senhor, se a gente fizer isso de má vontade, Deus recebe? Não, não recebe. Então, os sacrifícios, quando eles eram feitos lá no templo, certo? Eles tinham que ser de animais perfeitos. Não podia ser manco, não podia ser coxo, não podia ser malhado, né? Tinha que ser de uma cor única, tinha que ser macho, porque isso era uma das exigências do sacrifício, né? Então, não era de qualquer jeito que se oferecia o sacrifício, certo? E se oferecia o sacrifício de algo bom, né? De algo perfeito. Não podia ser um animal defeituoso para o Senhor. Então, esse era o sacrifício provisório. E aí, o que aconteceu? Aí passou todo esse tempo, né? E aí viramos o Novo Testamento. E aí Jesus nasceu, né? Jesus, ele era criança, ele nasceu da barriga de Maria, ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi adulto. E aí existia uma pessoa chamada João Batista, certo? Ele era um precursor, assim, ele avisava que Jesus vinha, porque essa foi a missão que Deus deu a ele, de avisar que Jesus viria, tá? Então a gente vai ler agora, certo? Primeiro, João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34, e depois Mateus 26, do 26 ao 30. Tá? Então vamos lá procurar João, tá lá no Novo Testamento, né? Depois de Lucas. Vamos lá para o livro de João. João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Aqui. Do 29 ao 34. No dia seguinte, João, que é esse João Batista que eu tô falando, viu Jesus aproximando-se e disse:
Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Escutem aqui, João Batista conhecia Jesus, porque Jesus ele foi batizado depois disso por João Batista. Mas João Batista já havia conhecido Jesus? Não, Deus havia falado para João Batista, descrevendo como ele saberia quem era o Filho de Deus. Então, aquele que o Espírito vier, se pousar sobre ele, permanecer, esse é o Filho de Deus. E foi isso, ele viu isso acontecendo com Jesus e ele viu que aquele era o Filho de Deus. E aí, vocês prestando atenção no texto que nós acabamos de ler, na passagem bíblica, lá no versículo 29, ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que a tia Jana falou antes sobre os animais que eram sacrificados? Ou era um cordeiro, ou era um bode, ou eram duas rolinhas, dois pombinhos. Então, o que é que acontece? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aqueles animais do sacrifício, certo? Eles eram o quê? Eles eram animais que eles recebiam a culpa do pecador e eles eram sacrificados, não é verdade? Então, isso não foi o que aconteceu com Jesus? Então, por isso que ele é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele veio, recebeu os nossos pecados, depositaram nele todos os pecados do mundo e ele foi sacrificado. Ou seja, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos ler, voltar um pouquinho de João aí, certo? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 26. Mateus 26, do 26 ao 30 só. Vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vós. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho de novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, isso foi a última ceia que o Senhor celebrou com os seus discípulos, antes de ser sacrificado, porque a partir dali, depois que aconteceu a Santa Ceia, eles partiram para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras é que os soldados pegaram Jesus para levá-lo para ser julgado e depois sacrificado, certo? Então, vocês vejam, então, que houve um sacrifício definitivo. Jesus, ele precisou morrer quantas vezes? Jesus, ele ressuscitou, certo? Então, Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, depois ele foi assunto aos céus, ele subiu, houve a ascensão do Senhor para os céus, para ficar junto de Deus Pai novamente. Mas, como vocês viram aí nesse texto, há uma promessa. Jesus foi,
mas ele falou que a próxima ceia que ele tomasse ia ser junto com a sua igreja, né? Ele fala aqui, ó, não beberei deste fruto da videira, ou seja, do vinho, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Olha que maravilha, já era uma promessa do Senhor nos levar junto dele, para ficar junto com ele, com o Pai também e com o Espírito Santo. Então, nós podemos descansar no Senhor e crer no sacrifício definitivo de Jesus. Jesus veio, assumiu a culpa que era nossa, certo? É como se a gente não tivesse nenhum dinheiro no banco, né? Tivesse devendo, vamos dizer assim, 100 mil reais no dinheiro de hoje. Muito dinheiro, muito dinheiro. Acho que se eu trabalhasse a vida toda, não ia conseguir um dinheiro desse. O que foi que Jesus fez? Jesus foi lá no banco, pegou, quitou a minha dívida, certo? Ainda deixou minha conta recheada de dinheiro. Olha só. Vamos pensar que isso é só uma figura que eu tô falando, certo? Mas assim, olha, Jesus, ele morreu pelos meus pelos pecados de vocês. E ele não fez isso porque antes no sacrifício provisório, tinha que fazer isso todo ano, certo? Toda vida que pecava tinha que ir lá, toda vida de pecado tinha lá. Levar sempre um animal para ser sacrificado, e aí pecava de novo, e levava o animal, sacrificava. Então, assim, era uma coisa contínua, certo? Já o sacrifício de Jesus, Jesus não precisou fazer isso. Jesus veio porque Deus Pai assim quis, porque ele queria a nossa comunhão de novo com ele, que havia sido quebrada por Adão e Eva, né? Então, Adão quebrou a nossa comunhão quando ele resolveu pecar. E aí ele se afastou de Deus. E para a gente ter de novo esse contato com Deus Pai, o que é que teve que acontecer? Ele teve que enviar o Deus Filho, que era Jesus, morreu na cruz por causa dos meus pecados, mas não é dos pecados que eu fiz até esse minuto, agora, não. Não é só até esse pecado, é todos os pecados que eu vou fazer ainda até a vinda de Jesus, ou que eu vá dormir com o Senhor, ou que o Senhor vá vir arrebatar a sua igreja antes. Todos os meus pecados foram pagos e os de vocês também. Ai, tia Jana, gostei dessa parte. Então quer dizer que agora eu posso pecar à vontade, porque meus pecados estão pagos mesmo, né? Então, é como se eu tivesse minha conta bancária recheada de dinheiro, e agora eu vou gastar mesmo à vontade. Por quê? Porque se Jesus pagou pelos meus pecados, por que eu não vou pecar mais? Se ele já me perdoou. Mas não é assim, sabia? Quem é do Senhor não quer desagradar a Deus, certo? A gente quer levar a nossa vida, primeiro porque pecado, gente, pecado é uma coisa pesada, sabia? Você viver uma vida de pecado é uma vida pesada, é uma vida triste, é uma vida de decepção, é uma vida muito ruim você viver pecando. Então, o que é que a gente faz? A gente percebe que quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente é mais feliz. A gente tem uma alegria, uma paz que excede tudo, né? A palavra diz que o Senhor, a paz que excede todo entendimento. Nós temos essa paz. O que é? Tá tudo caótico, mas a gente confia no Senhor. A gente sabe que nada foge do controle dele. O Senhor é quem tá lá no barco, dirigindo o nosso barco da nossa vida, certo? Eu até brinco, Jesus não é aquele que quando tá na tempestade dá um mergulhinho e sai do barco. Ele fica no barco e ele passa com a gente a tempestade se for preciso, sabia? Só que por causa disso, eu quero muito me aproximar do Senhor, eu quero muito fazer a vontade dele, eu quero muito, dia após dia, ler a palavra dele para que eu aprenda e eu leve isso como meu manual de vida, porque se eu seguir o que está escrito, né, na palavra de Deus, eu vou ser feliz, eu vou ter sabedoria, né? O livro de Provérbios fala muito de sabedoria, que é que a gente está estudando lá, que a tia Elisa mandou o devocional, né? Que a gente faz diariamente. É sabedoria, quem buscar a sabedoria como quem busca ouro, mas
impressionante é que ela é muito melhor do que o ouro. A gente pode até buscar ela como se estivesse buscando um tesouro, mas ela é muito mais preciosa que um tesouro. Mas é a sabedoria humana, é eu saber fazer conta de matemática, eu saber todas as coisas de ciências, todas as coisas de história. Não, é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus, é aquela sabedoria que faz a gente olhar para uma situação e saber se essa situação é boa ou ruim para a nossa vida. E a gente ter capacidade de escolher o que é melhor, o que é bom. Entendeu? Lembra que Deus, um dos atributos que ele nos deu, uma das características que ele nos deu, foi o que? Ser sábio, né? E ter também o poder de escolha. Só que quem tem sabedoria vinda de Deus escolhe o que é certo, evita pecar. Ele vê a situação do pecado, mas ele diz: não, não quero isso para minha vida, porque agora pode parecer bom. Lembra do chocolate? Quem conseguiu segurar o chocolatinho na mão, o chocolate derretendo, grudando, e você com vontade de comer aquele chocolate? O pecado é assim também. Você tem vontade, né? Você olha aquela situação, acha que não vai dar nada, acha que você vai poder pecar e ninguém vai ver. Mas o pecado, ele pode ser atraente, ele pode parecer bom, mas ele traz consequências, ele mancha a nossa vida, mancha a nossa relação com Deus. Então, tudo de ruim, né? Tia Jana tá batendo sempre nessa mesma tecla de que é bom, é maravilhoso viver na presença de Deus, juntinho com Deus, fazendo tudo que é certo para Deus, certo? Então, o sacrifício definitivo, certo? Que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse sim foi um sacrifício que foi muito bom. Então, os sacrifícios que a gente faz na vida, né? Como a tia Jana diz, sacrifício de botar o aparelho, sacrifício do João levantar da cama no frio, né? Então, assim, esses sacrifícios, eles nem se comparam com o sacrifício que Jesus fez. Ele fez o maior sacrifício que poderia haver na terra. Ele não só fez o sacrifício de levar a culpa pelos nossos pecados, como ele morreu pelos nossos pecados. E foi uma morte muito violenta, muito dolorosa que Jesus passou naquela cruz. Ele morreu em grande agonia, em grande sofrimento. Mas ele fez isso por amor da minha vida e da sua, né? O mínimo que a gente pode fazer com Jesus, com Deus Pai, né, com o Espírito Santo que nos guia todo dia, é querer viver na presença de Deus, né? Porque essa é a melhor opção para a nossa vida. E aí, eu quero que vocês coloquem no Eureka de vocês, certo? Vamos lá, investigação 10, tá? Eureka. Aqui, ó, certo? Na página seguinte, Eureka, vocês vão escrever: o maior e melhor sacrifício foi o que Jesus fez na cruz, tá? Podem escrever, tia Jana vai dar um tempinho. E eu quero dizer para vocês, assim, que foi muito bom conversar com vocês mais uma vez e nós hoje conversarmos sobre sacrifícios, né? Sobre os nossos sacrifícios, os sacrifícios que eram feitos antes da vinda de Jesus, mas que já apontavam para Jesus, né? Porque tudo que foi feito no Antigo Testamento, ele apontava para Cristo que ia vir, né? Inclusive a parte do sacrifício, né? Olha como Deus é maravilhoso, ele preparou tudo, ele mostrou como ia ser, né, para o homem, ou seja, ele havia de enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meninos, vamos ficar na presença de Deus, tá bom? Vamos querer muito, vamos buscar a Deus como quem busca um tesouro precioso realmente, porque a sabedoria que vem dos altos, que vem de Deus, ela é a melhor para a nossa vida, porque até ela abre o nosso entendimento para as inteligências que a gente tem que ter na vida normal. Então, quando vocês forem fazer uma prova, vocês baixem a cabecinha de vocês antes e digam assim: Senhor, me ajuda a ter inteligência nessa hora, Senhor, abre a minha mente para que eu possa
realmente botar na prova tudo que eu estudei. Antes que vocês forem estudar para uma prova, orem ao Senhor. Deus, ele é o seu melhor amigo, ele te escuta toda hora que você parar. Se você parar agora, fechar os seus olhinhos e falar com Deus, ele vai te escutar. Se você fizer isso na hora que você vai comer, agradecendo o que você vai comer, porque você reconhece que aquela comida foi dada pelo Senhor, né? Fez o seu pai e a sua mãe trabalhar para que aquela comida tivesse na sua mesa. Se você tiver gratidão a Deus quando você acordar, dizer obrigado, Senhor, porque tu me deste mais um dia. Quando você for dormir, obrigado por todas as coisas que tu fizeste nesse dia, obrigada por todas as maravilhas que tu fizeste na minha vida. Você tá vendo tantinho, o minutinho que eu passei em momentos para dizer para vocês como falar com Deus. Não é simples? É simples porque o nosso Deus, ele é assim. Podemos conversar com ele livremente, porque ele é o nosso melhor amigo. Se você acha que o seu amigo é aquele ali, aquele amigo, entendeu? Ele não é o seu melhor amigo. O seu melhor amigo é Jesus Cristo. Ele sim, ele pode fazer todas as coisas na sua vida, né? Então, eu quero agradecer a Deus agora. Eu quero que todo mundo feche o olhinho, tá bom? Pra gente agradecer a Deus por essa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, como é bom estar na Tua presença, aprender mais da Tua palavra, Pai querido. Nos dá uma semana abençoada, Senhor Deus, nos dar oportunidades, meu Pai, de falar da Tua palavra, Senhor, de ler a Tua palavra, Senhor, e falar contigo o tempo todo, meu Pai. Que nós possamos ser melhores filhos, Senhor Deus, melhores estudantes, Pai, que possamos dar o nosso melhor, Senhor, em todas as nossas situações, Pai, da nossa vida, porque sabemos, Senhor Deus, que tudo o que fazemos, Senhor Deus, fazemos para honrar o Teu nome. Então, fica conosco, Senhor Deus, durante toda essa semana, nos dando paz, proteção, Senhor, saúde, Senhor, que Tu possa realmente, Senhor Deus, fazer maravilhas essa semana, Senhor. É tudo o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, chegamos mais ao final da nossa investigação. Eu espero que vocês tenham gostado e a tia Jana espera vocês no próximo domingo, tá bom? Então, leiam a Bíblia, orem, certo? Estejam na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês.